E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O assunto que eu tenho para falar com vocês é algo muito importante que realmente mudou a forma como eu enxergava os estudos na época que eu estudava. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória, eu sou policial militar, sou mentora de carreiras policiais, fui aprovada no concurso que eu queria aos 20 anos de idade, em mais outros 3 concursos, e ao longo dessa caminhada eu pude perceber que existiram erros e alguns acertos que eu cometi. Estou aqui para falar com vocês, principalmente nessa questão de mentalidade, o que foi mais importante aí para mim ao longo dessa caminhada. Então, assim, por que entender isso é importante? É porque eu acho que hoje em dia as pessoas elas normalizaram muito coisas erradas. Ou seja, as pessoas normalizaram que é normal você estudar muito e não ter sucesso, que você tem que se esforçar muito e você não está rendendo nada e você achar que de alguma forma isso está te levando para algum lugar. Mas tem uma frase que eu gosto de repetir muito, que é aquela que fala que às vezes os resultados são ruins porque as escolhas são ruins. Então não é só você se esforçar muito que dá certo, não é só estudar muito que dá certo. O seu estudo e o seu esforço ele tem que ser intencional. Você quer ver, por exemplo, quantas pessoas você já não conhece, igual, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muita gente falando, se você trabalhar muito você vai ficar rico, é só você se esforçar e trabalhar muito. Mas quantas pessoas a gente conhece que trabalhou muito, trabalhou a vida toda e nunca ficou rico e morreu pobre? Quantas pessoas a gente conhece que estudavam muito? Eu mesma sou mentora de carreiras policiais, vi vários alunos, tive contato com várias pessoas ao longo dessa caminhada, vi pessoas que me falavam que estudavam 8, 9, 10 horas por dia, enquanto eu vi outras que estudavam 3, 4 horas e conseguiram passar. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Então, como vocês podem ver, não adianta nada você achar que estudar pesado ou só estudar mais do que todo mundo que você conhece vai resolver. Se o seu estudo não é intencional, se você realmente não consegue ter um avanço nos seus estudos, se você não consegue fazer uma análise ali de estratégia, eu falo muito hoje isso, que os concursos públicos eles são muito mais estratégia do que inteligência. Eu mesmo passei, não foi por causa de inteligência, pode ter certeza disso. Se vocês não conhecem minha história, me segue lá no Instagram, lá eu conto bastante sobre a minha trajetória, até aqui no YouTube mesmo tem um vídeo contando, mas pode ter certeza que eu não consegui o resultado que eu consegui porque eu era mais inteligente, muito pelo contrário. Sempre fui uma aluna bem mediana mesmo, bem nota 6, aquela que não se destacava em nada e que por muitos momentos fiquei me vitimizando como tipo de pessoa que ficava, nossa, mas eu não sou boa em nada, eu não dou certo em nada, eu acho que eu nunca vou dar certo na minha vida porque tudo que eu faço eu não consigo me destacar. Mas eu acredito muito que as pessoas que mais conseguem se destacar hoje na vida, em qualquer área, são aquelas pessoas que apenas elas se tornam consistentes fazendo a mesma coisa todos os dias. A gente pode pegar os maiores exemplos aí de pessoas, cara. Você pode pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Michael Phelps, são pessoas extremamente talentosas, que têm um talento, mas eu não acredito que eles têm superpoderes, que eles são diferentes da maioria das pessoas. Se você parar para perceber, você vai ver que eles são muito consistentes em fazer uma única coisa todos os dias. Então, o que é aquilo? Eles simplesmente escolheram algo que eles viram que tinham mais facilidade e eles treinaram e fizeram aquela mesma coisa todos os dias. Eles repetiram. Michael Phelps, eu inclusive estava lendo sobre a história dele, um livro que eu inclusive recomendo muito vocês lerem, que é um livro chamado A Única Coisa, do Gary Kelly. E lá no livro ele conta que o Michael Phelps ele tinha TDAH, ele tinha muita dificuldade de se concentrar nas coisas, e o professor dele chegou a falar para a família dele. Sabe aqueles professores de destrói sonhos? A gente sempre encontra aí, uma vez ou outra, aqueles professores que gostam de destruir o sonho dos outros. E esse professor falou para ele, falou, olha, eu acho que o seu filho ele não vai conseguir dar certo na vida porque ele não consegue se concentrar em nada, ele não faz nada direito, mas acontece que ele acabou descobrindo uma única coisa que ele tinha uma certa facilidade e treinou todos os dias. Então ele percebeu também que fazendo essa única coisa, e se ele treinasse de domingo a domingo, ou seja, se ele também colocasse os dias de domingo para treinar, ele teria mais de 50 treinos por ano a mais do que qualquer atleta. Então foi isso que fez ele bom. Foi sim, ser consistente e fazer mais. Só que vocês percebem que foi um esforço intencional, ou seja, ele sabia muito bem aquilo que ele estava fazendo e que ia levar ele aos resultados que ele tanto queria. Então qual é o maior erro que eu vejo muitas pessoas estudando hoje? Cara, é que a pessoa quer estudar sem nenhum direcionamento
condicionamento, ela nunca estudou na vida, ela sai estudando de qualquer jeito e acha que dá certo. E nada na sua vida, se você fizer de qualquer jeito, vai dar certo. Não é assim. Por exemplo, eu quero ficar grande na academia, quero esse ano botar o shape. Não é só você chegar lá na academia treinando de qualquer jeito que você vai conseguir botar o shape e vai ficar super musculoso, super fitness. Não, primeiro você tem que entender que existe um processo de dieta, que existe um processo de treinos corretos, que existe um processo de descanso e que tudo isso está interligado, tudo isso são coisas que se ligam uma com a outra. Não adianta você querer chegar na academia todo dia treinar de qualquer jeito e achar que você vai sair o Paulo Musi de lá, não adianta nada. E com estudos é a mesma coisa. O problema é, como eu falo, a gente vive realmente uma sociedade que a média normal é muito baixa, então as pessoas não aprendem a estudar de verdade nas escolas. As escolas elas não estão preocupadas em realmente ensinar métodos de ensino que funcionem para as pessoas. Tanto é que a gente sai da escola e a sensação que a gente teve é que não aprendeu nada, não consegue nem fazer um Enem, nem tirar o mínimo. Então daí você já vê como o nosso sistema é falho. Ele realmente não é feito para educar as pessoas e ensinar elas a estudarem da forma correta. Então é algo que eu percebo que falta muito. E aí a pessoa ela vem para a vida real, da vida da competição, onde você está estudando para um concurso, você está competindo com milhares de pessoas por uma vaga e você quer fazer sair de qualquer jeito. Então eu quero que vocês percebam que isso que eu falei para vocês não tem nada a ver com horas de estudo. Você vai passar em concurso se você estudar mais do que todo mundo. Não, porque eu conheço um monte de gente que estudava mais e não passou. Mas como eu falo, você tem que ser estratégia. Você tem que ter estratégia, o seu esforço ele tem que ser intencional. Não adianta nada você colocar muita intensidade em algo que você não sabe que está te levando para lugar nenhum. É igual aquela frase, 1 milhão vezes 0 é 0. Então não adianta você colocar intensidade em algo que não vai te levar a lugar nenhum. Então, o que eu realmente digo para vocês fazerem? Procurem aprender métodos de ensino, formas eficientes de conseguir estudar e conciliar isso com a rotina de vocês, para que vocês não percam para a rotina todos os dias. Aprendam realmente como que estudam, analisem pessoas que já foram aprovadas, que chegaram lá, o que elas fizeram, porque no fundo tudo na nossa vida consiste em analisar padrões. Você tem que entender que nada que você fizer na vida você vai ser o primeiro a fazer. Já existiram muitas outras pessoas que fizeram isso que você quer fazer e conseguiram chegar lá. Então será que não custa você tirar um pouco ali do seu tempo, você tentar analisar essas pessoas, procurar entender o que elas fizeram, o que deu certo para elas, o que pode dar certo para você, tentar repetir esses mesmos hábitos, os mesmos padrões que elas tiveram? Cara, é impossível se você errar um pouco, você ainda vai sair muito bem na frente da maioria, porque assim, eu vejo que a maioria não quer enxergar o óbvio, então você quer sair estudando tudo do zero, sendo que já tem métodos, já tem um monte de coisa para você aprender, basta você abrir a sua mente, entender, ser humilde o suficiente para querer aprender e entender que você não é o primeiro a querer fazer aquilo, existem outras pessoas que já fizeram, já trilharam esse caminho antes de você. Então realmente é isso que eu tenho para dizer para você hoje. Foi algo que mudou muito a minha forma de enxergar os estudos. Eu consegui perceber isso cedo, quando na primeira prova eu reprovei. Eu tinha estudado bastante, eu não vou negar, eu estudei bastante e eu vi que não deu certo. Então eu pensei, cara, deve ter uma outra forma melhor de estudar e eu que não tô sabendo ver, porque se eu estudei, eu fiz minha parte, mesmo assim não deu certo, o que será que tá de errado? O que será que tem de errado? O que eu fiz de errado? E aí quando eu realmente comecei a procurar por métodos de ensino, por técnicas de estudo que fossem me ensinar a aprender mais aquilo que eu tinha estudado, a realmente render mais nos estudos, a evoluir nas provas, evoluir nas questões. Às vezes chega um momento que você empaca nos estudos, você não consegue evoluir mais nas questões, então é hora de você realmente procurar ajuda, ver o que você está fazendo de errado e analisar mesmo, fazer uma análise bem demorada do que você está fazendo, o que você pode fazer com base nos seus erros, o que você pode fazer para melhorar o seu desempenho nos seus estudos e, consequentemente, passar naquela prova que você tanto sonhou. Então, Vitória, como que eu faço métodos de ensino, técnicas de estudo? Olha, primeiro eu vou falar para você não se esquecer de se inscrever nesse canal, que toda semana eu estou compartilhando sobre vários métodos de estudo, sobre técnicas que eu aprendi. Lá no meu Instagram eu posto diariamente sobre vários assuntos. Eu acho muito importante que vocês saibam, eu falo muito sobre estudos lá, sobre produtividade, sobre como ter uma rotina mais produtiva e de alta eficácia nos estudos. Então, se você tem interesse nesse assunto, não esquece de me seguir, dá o like nesse vídeo se você tiver alguma sugestão de algum método de estudo ativo que você quiser que eu faça, manda a sua sugestão aqui. Então por hoje é isso e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!